Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, estamos no restaurante Beppe, nesta retrospectiva onde estamos abordando os assuntos que foram mais comentados durante o ano de 2011 e nós convidamos os nossos debatedores para participar desta edição especial. No bloco anterior nós encerramos o assunto falando a respeito dos menores consumindo bebidas alcoólicas em eventos, festas, bares, restaurantes, enfim. E a Carol disse também que essa é uma questão colaborativa de toda a sociedade que deve, sim, participar e tentar coibir esse tipo de atitude. O Hélio queria falar alguma coisa a respeito. Não, eu acho exatamente isso. Eu acho que o Fábio tem a absoluta razão quando diz que tem que fiscalizar mais, tem que inibir a compra de bebida, porque em países mais desenvolvidos, como o Canadá, por exemplo, se você for pego com uma latinha de cerveja na rua, a polícia para você e você é multado. Então, quando você vai para um bar e vai beber, o dono do bar chama o táxi para levar você para casa. Porque se ele não fizer isso, ele será responsabilizado. Ele é que terá que pagar arcar com o ônus se esse motorista fizer acontecer um acidente e esse motorista vier a causar algum dano para alguma pessoa. Então, eu acho que parte por aí. Eu acho que é uma legislação federal, uma legislação estadual, mas que passa pela repressão realmente ao uso e à venda de bebida alcoólica a menores. Mas, Hélio, uma coisa que acho que também a gente deve ter claro, a gente não deve criar um estado policialesco, né? Não é inibir apenas de uma forma policialesca, a gente tem que educar, é uma questão de cidadania. E acho que isso acontece no Canadá, nos Estados Unidos, é porque as pessoas também se sentem responsáveis. Esse é o campo, porque apenas reprimir de uma forma policialesca, moralista, a gente não resolve nada, ao contrário, o discurso moralista ele acaba sendo perigoso. E acho que a gente diferenciar isso Fábio, um assunto que nós abordamos dentro dessa questão de consumo de bebidas alcoólicas por menores são as iniciações, os ritos de passagem, né? Que muitas vezes são desenvolvidos dentro da própria casa. Né? É um pai que molha uma chupetinha numa cerveja e dá para uma criança, é um dedinho da criança que vai dentro da cerveja e passa na boca. Como você pode avaliar essas questões? Olha, esse tipo de comportamento é estúpido. Acho que a gente tem que ser radical nesse tipo de situação. Não tem sentido isso. Ritos de iniciação são frequentes em todas as sociedades humanas. Toda organização humana passa por um tipo de situação em que cada um dos sujeitos, para serem considerados e aceitos no mundo adulto, tem de comprovar essa situação. A nossa cultura tem vários. O vestibular é uma situação dessa. O tipo de relação que se estabelece com as pessoas à volta, dentro de uma faculdade, uma universidade, acaba muitas vezes sendo intermediada pelo álcool, pela bebida, pelas drogas. Isso é esperado e, por ser esperado, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com os exemplos que vêm anteriores. Porque se em casa o sujeito, a criança, o adolescente, ele vê uma certa falta de parcimônia em relação ao álcool, em relação a esse tipo de hábito, quando chegar a época em que o sujeito vai ser apresentado a isso, e todos nós gostamos de beber uma cerveja, tomar um vinho, mas com certo comedimento. Se passa-se desse ponto, eu acho que torna-se muito perigoso. Então, esse tipo de comportamento, eu acho que é deplorável. Eu acho que quando eu falei estupidez, eu quis ser grosso mesmo. Adnan? Eu acho que essa questão policialesca que o Fábio falou, a gente sempre vai ter esse dilema, né? Eu vou de mais ou vou de menos? Mas, se a gente estiver falando em entrar no primeiro mundo, como, né, se propala tanto, em 2000 e alguma coisa a gente vai falar, né, como a quarta economia, sendo um país importante no mundo todo, e a gente sempre usa, né, os exemplos de fora, etc. Eu acho que isso, se não for policialesco, pelo menos vai fazer parte ou do ritual, ou dos parâmetros que a nossa sociedade vai ter que ter para a gente ter um país melhor, com mais pessoas vivenciando a cidadania mesmo, em todos os aspectos, né, Fábio? Aproveitar que está falando de álcool, vamos falar de drogas. Quantidade de apreensões de drogas feita pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, de uma forma colaborativa e também pela Guarda Municipal, que vem atuando de forma ostensiva através da ROMU, o seu destacamento para essa ronda ostensiva municipal é realmente impressionante. É um trabalho que vem conquistando cada vez mais apreensões, cada vez mais eficiência pelas duas corporações de segurança pública
e que deve ser louvado, né? É um trabalho que merece esse destaque. Recordes eu ouvi falar, né? De apreensão esse ano, né? Então acho que muito bom para nós. Poços tem sido uma cidade de paz e que continue assim, embora todos os dias nós a falamos gente vê com notícia de apreensão, o subsecretário de o secretário de saúde, Secretário adjunto. O secretário adjunto, exatamente. Ele falando exatamente a questão da violência gerada pela droga, pessoas que chegam praticamente quebradas no hospital, né, ou intoxicadas, ou que apanharam de traficantes. Então, a gente precisa tomar cuidado com tudo isso. E a sua opinião em relação àquele assunto lá? Você é favorável, por exemplo, à criação de um centro de recuperação municipal para conter esse avanço da dependência química? Eu acho que ainda tem que ser discutido um pouco mais, Fábio. Eu acho que a questão do montante que o município vai colocar, a questão da missão do município nesse aspecto tem que ser amplamente analisado para que não se cometa nenhuma falta de juízo, digamos assim, para que depois fique uma coisa que não ingerenciável, né? E aí vai virar exatamente algum trampolim. Onerar os cofres públicos onerar de uma e virar forma um trampolim irreversível. A presidente Dilma Rousseff liberou cerca de 4 bilhões até 2016 para exatamente essa contenção da dependência química. Você vê esse recurso, esse montante, como vindo para Poços de Caldas e sendo uma possibilidade para a criação dessas estruturas? Na verdade, essa questão da droga é uma questão que aflige toda a sociedade. E o que acontece? Esse programa da Dilma, de 4 bilhões, por exemplo, esse valor, por exemplo, não poderia te usar no centro de referência, tá? Poderia, às vezes, utilizar outras verbas vinculadas federais, tá? Uma verba carimbada, isso, né? Uma verba carimbada para utilizar a doação do terreno, a prefeitura poderia fazer até a construção com verbas federais. E o que a prefeitura ficaria seria com os encargos trabalhistas, com os empregados que tomaria conta. Agora, eu acho a ideia interessante. Eu acho que quanto mais criar um sistema de defesa, de combate, para sanar essa questão, e lógico, para terminar, ter políticas públicas, né? A questão de políticas públicas que vá na base, na família também. Mais uma opção também. Mas aí você é a favor da criação desse centro municipal, então? Você é a favor da criação, doutor Ricardo? Sim, eu sou a favor da criação. Você é a favor da criação? Espera aí, microfone. Né? Porque, de um lado, a gente já ouviu duas discussões referentes a isso, mas como a gente não tem... Foi na semana passada, inclusive, com a inclusive participação da vereadora Regina Cioff e com o secretário adjunto Flávio Tony de Lima e Silva. Pode ser que o momento da prefeitura não seja um momento propício financeiramente para ter mais essa... Mas, socialmente, seria uma coisa muito interessante. Você acha que isso vai fazer parte, então, de um programa, talvez, de combate à droga? A própria prefeitura, como tem o CRAS e vários outros projetos, no final da história vai acabar incorporando. A Secretaria de Saúde tem uma estrutura toda montada de atendimento, tá? E atendimento até os nossos funcionários da prefeitura com esse problema, nós internamos em outras cidades, temos todo um sistema. Agora, deveria ter, sim, esse centro. Ok, muito bem, a gente tem ainda mais uma grande quantidade de assuntos e a gente está falando pouco aqui, pouca variação. Vamos no próximo bloco falar a respeito de algumas outras coisas interessantes aqui também. Eu quero chamar o intervalo e nós voltamos em instantes com o Jornal do Sul de Minas.